Bom dia, turminha! E aí, vocês estão bem? Que bom, graças a Deus! Organizaram o cantinho de estudo, tá tudo ok com o seu livro de português para a nossa aula de hoje? Então, se seu livro não tá aí, corre lá rapidinho, pega seu livro de português, tá certo? Porque hoje nós temos um assunto bem interessante, bem legal de estudar. Vocês já conhecem, vocês utilizam no dia a dia de vocês o tempo todo, tá? Principalmente na hora da escrita, que são os sinais de pontuação. Não é legal esse assunto? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Vou colocar aqui. Para que servem os sinais de pontuação? E aí, quem sabe me dizer, quando eu coloco um texto com sinais de pontuação e outro texto sem os sinais de pontuação, qual será que vai ficar mais fácil para eu fazer minha leitura? Qual será que vai ficar mais fácil para eu compreender melhor o que está escrito, o que o texto está querendo passar para mim? E aí? Vamos lá? Vamos ver qual o primeiro sinal de pontuação que traz para a gente aqui? Então, ó, nós utilizamos os sinais de pontuação na escrita para sinalizar pausas, ou seja, para dar uma pausa, que devemos fazer durante a leitura. Preste atenção aí no primeiro exemplo. Fui ao mercado e comprei banana, abacaxi, uva e passas. Vou ler de novo a primeira. Fui ao mercado e comprei banana, abacaxi, uva e passas. Agora eu vou ler o segundo exemplo. Fui ao mercado e comprei banana, abacaxi, uvas e passas. Ó, volta aqui para a aquecida. Qual foi dos dois exemplos que ficou mais fácil? Né? Como aí é um trechinho pequeno, não deu para a gente perceber tanto, mas é claro que a forma como tia Cida fez a leitura, a questão da organização, da entonação e do meu entendimento, com certeza ficou melhor no textinho 2. Não foi isso? Então, vamos voltar. Vamos ver aqui. Ó. Os sinais de pontuação, eles também indicam a entonação com que o texto deve ser lido. Entonação, tia Cida? Se deve indicar uma surpresa, se é uma pergunta, se é para falar muito agitado ou com um tom de dúvida. Então, a entonação, né, quem vai nos ajudar vai depender de cada sinal de pontuação. Se ali, quando eu leio aquela frase, estou indicando uma surpresa, eu estou surpresa com alguma coisa. Ou se eu estou fazendo uma pergunta, ou se apenas eu expressei a minha ideia e acabou ali, eu apenas quis expressar a minha ideia. Então, vai depender, a minha entonação, né, vai depender de cada sinal de pontuação. Cada sinal de pontuação tem a sua função, o seu objetivo, que é o que nós vamos agora, né, revisar, porque você já conhece os sinais de pontuação, mas nós vamos revisar o objetivo de cada um. Qual a função de cada um? Como é que ele age nas frases, né? Como é que ele funciona em cada frase, tá certo? Então, vamos lá. Como é que ele funciona no texto? Bora voltar. Presta atenção na entonação. Então, aqui tia Cida trouxe 3 exemplos, tá certo? Dona Laura chegou? Dona Laura chegou. Dona Laura chegou. Ó, prestaram atenção aí na entonação com que tia Cida leu o texto, por conta do sinal de pontuação que está lá no fim da minha frase. Olha a primeira frase, presta atenção. Repete com tia Cida, né? Qual o sinal de pontuação que eu tenho na primeira frase? Interrogação, né? Ó, presta atenção. Dona Laura chegou? Agora, ó, na segunda frase, eu tenho ponto final. Dona Laura chegou. Olha na minha terceira frase, eu tenho uma exclamação. Dona Laura chegou. Então, prestar atenção na entonação, né, que cada sinal de pontuação traz no texto.
né, como ele representa no texto? Então, vamos lá. Vamos com tia Cida. Se você não estava, né, não tinha essa visão, né, se você não fazia essa entonação, a partir de hoje começa a fazer, tá? Vamos lá para o nosso próximo slide, para ver qual a informação que nos traz. Vamos ver a função de cada sinal de pontuação? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui com ponto final, tá? Ele é empregado sempre que precisamos para finalizar uma ideia. É, tia? Isso. Por exemplo, tia Cida chegou atrasada. Pronto, a minha ideia, o que eu queria passar para vocês, eu já finalizei. Então, eu vou lá e ponto final, certo? Por isso, ele sempre aparece no final de frases, parágrafos e textos. Olha aqui os 3 exemplos que tia Cida trouxe para vocês. Fiz um bolo de chocolate para o lanche. O menino estudou bastante. A Helena está esperando por mim na portaria. Então, ó, finalizei a minha ideia. Eu uso sempre o ponto final, em final das minhas frases, dos meus textos ou dos meus parágrafos. Ok? Então, vamos lá, dando continuidade. E aqui? Aqui esses 2 sinais de pontuação, eles são importantíssimos, né? Quando se trata aí de um diálogo, de uma conversa, tá certo? Vou explicar para vocês. Eu tenho aí 2 pontos e o travessão. Vamos mostrar lá para vocês, que vocês já conhecem. Mas vamos lá, recapitular. Ó, eu tenho os 2 pontos e o travessão, ok? 2 pontos. E esse aqui, que ele sempre é usado aqui no início, é o travessão. Tia, qual a diferença? Não lembro a diferença entre, né, quando é que eu uso 2 pontos, quando é que eu uso o travessão. Os 2 pontos, né, como o tia Cida falou, ele é utilizado, tanto os 2 pontos como o travessão, em um diálogo, em uma conversa ali entre 2 pessoas ou mais, entre os personagens da minha narrativa. Então, eles são usados, né, os 2 pontos e o travessão, é quando eu utilizo ali no meu diálogo, né, em meu texto narrativo, quando há conversa entre os personagens. Os 2 pontos, ele é utilizado quando alguém vai falar, tá? E o travessão é quando o personagem está falando. O travessão indica a fala do personagem, tá? A mamãe perguntou, 2 pontos. Ó, a mamãe vai falar. Filha, você estudou? Ó, a mamãe está falando. Então, antes do filha, vem aí o travessão. Vamos olhar lá nos exemplos? Bora lá. Vamos voltar aqui. Então, ó, o menino estava sentado ao... Aqui, gente, faltou a palavrinha lado, tá? O menino estava sentado ao lado da mãe na sala de jantar. Quando indagou curiosamente, perguntou curiosamente. Então, qual o sinal de pontuação que eu tenho aqui? 2 pontos, porque o menino vai falar. Mãe, que dia é hoje? Ó, travessão, porque aqui indica a fala do menino, a fala, né, do personagem. Hoje é terça, filho. Ó, tá indicando a fala, então antes da palavrinha hoje, travessão. Fácil, né? Vocês já sabem disso, aqui nós estamos apenas revisando. Aqui tia Cida trouxe mais 2 sinais de pontuação. A exclamação e a interrogação. Exclamação, ó, surpresa, alegria, tá? Interrogação, uma pergunta. Então, quando eu utilizo o sinal de exclamação, né, a minha entonação, quando eu estou lendo ali no meu texto, no meu parágrafo, é de surpresa, de alegria, de espanto, tá? E quando eu estou lendo ali, que eu percebo um sinal de interrogação no meu texto, né, no meu parágrafo ali, eu faço ali, eu estou fazendo, né, uma pergunta, indica uma pergunta, tá? Bora voltar. Os sinais de exclamação e interrogação marcam a entonação da fala, tá? Então, aqui, ó, eles marcam a entonação da fala. Como é que eu dei a entonação? Ó, a forma como eu vou me expressar. A exclamação indica uma surpresa, espanto ou encantamento. Olha a diferença como eu vou ler essa frase aí, ó. Nossa,
Que chuva forte. Então, olha a entonação da minha leitura, porque eu tenho quem? O meu sinal aí de exclamação. A interrogação é quando queremos indicar o tom de uma pergunta. Ó, já vai mudar o tom. Quem foi que deu a espada para ele? Então, aqui, a entonação já modificou, porque vai depender do sinal de pontuação que eu estou utilizando, tá certo? É muito importante que quando vocês façam a leitura, né, do texto, vocês façam essa entonação, porque aí vai ficar, a sua leitura vai ficar bem mais compreensível, ok? Quem é que nos ajuda? Os sinais de pontuação. Continuando, aqui nós vamos ver a vírgula. A vírgula, ela é usada para separar, tá bom? Separar o quê? As palavras que estão organizadas em uma enumeração, em uma lista. Por exemplo, fui ao supermercado e comprei maçã, vírgula, banana, pera, uva, tá bom? Ela também separa expressões que são usadas para chamar pessoas e animais. Exemplo, pai, ó, para chamar pessoas e animais, ó, pai, eu sou o Thunderboy, tá? Então, aqui, ó, pai, vírgula, eu estou separando uma expressão aí, tá certo? Eu estou chamando alguém. Quem é que eu estou chamando? Meu pai, tá certo? Termos que apresentam explicações ou detalhes sobre algo que já foi dito. Então, eu falei algo anteriormente, mas eu vou explicar. Então, lá na minha explicação, eu utilizo a vírgula. O resultado pode ser conferido neste livro. Ó, uma rara e feliz combinação de talentos. Então, o que é que tem lá nesse meu livro? Qual é a explicação, né? O que é que eu estou explicando que tem no meu livro? Uma rara e feliz combinação de talentos, vírgula, indispensável para a sala de aula. Tá bom? E aí? Foi legal? Vamos revisar o que nós vimos agora até aqui sobre os sinais de pontuação, ok? Ó, a menina perguntou. Qual o sinal de pontuação que eu vou utilizar aí? Bora? A menina perguntou. Aqui a menina vai falar. Quando o personagem vai falar, qual o sinal de pontuação que eu utilizo? Muito bem, 2 pontos. Exatamente. Como é seu nome? Ó, aqui eu estou fazendo o quê? Uma pergunta, tá? Como é o seu nome? Quando eu faço uma pergunta, qual o sinal de pontuação que eu uso no final? Isso, muito bem. Tá vendo que é fácil? Interrogação. Bianca, ela respondeu aí e ela já concluiu a ideia dela. Qual o sinal de pontuação que eu uso aí no final de Bianca? Exatamente, ponto final. Que lindo nome! Ó, ela está encantada, a pessoa aí, né? Porque ela achou o nome de Bianca lindo. Que lindo nome! Qual o sinal de pontuação que eu uso aí no finalzinho? Para indicar, né? Surpresa, encantamento, né? Muito bem. Exclamação. Mas está faltando aqui, ó, no início dessa fala, né? Da fala aqui, desses 3 falas aqui, ó. Aqui indica que o personagem estão falando. Como é o seu nome? Bianca. Que lindo nome! Qual é o sinal de pontuação que eu utilizo aqui, né? Antes da fala do personagem, quem é que lembra? Isso, travessão. Muito bem, certo? E aí, gente, gostaram da nossa aula de hoje? Fácil, né? Simples. Vocês já conhecem os sinais de pontuação. Tia Cida trouxe aqui mais como uma revisão. E para deixar a nossa aula mais leve e aprofundar aí mais os conhecimentos de vocês, Tia Cida trouxe um vídeo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Oi, pessoal! Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal! Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhe
quis cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante que me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta quando comunico porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Geral de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, um ponto de exclamação. É bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo que beleza. Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usando dia a dia ficaria aqui cantando com prazer, com alegria. Mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. E aí? Foi legal, né? Vamos agora, abra o livro de vocês, por favor, na página 89, tá certo? Nós vamos fazer uma atividade agora, tá bom? Para relembrar e praticar sobre o que nós acabamos de estudar sobre os sinais de pontuação, combinado? Então, pega o livro e abra na página 89, tá certo? Vamos lá. Nós temos dois trechinhos aqui, ainda referente ao gênero textual que nós estudamos, indicação literária, vocês lembram? Né? Nós estudamos esse gênero textual na aula anterior, né? O que é uma indicação literária? Esse gênero serve para quê? Serve para indicar um livro, né? Pois então, vamos lá. A dobradinha não podia ser melhor. De um lado, as histórias de um mestre do humor. Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país. Especialista em literatura para jovens. Ana Maria Machado, leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo. Releu durante meses textos do autor e preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura. Agora, gente, vocês vão prestar atenção na leitura que tia Cida vai fazer nesse segundo trechinho aqui, tá? Eu quero que vocês percebam aí qual a diferença. A dobradinha não podia ser melhor, de um lado as histórias de um mestre do humor, do outro olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país, especialista em literatura para jovens, Ana Maria Machado, leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo. Releu durante meses textos do autor e preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura. Que é isso, tia Cida? Que a senhora leu tão estranho. E aí? Qual é a diferença entre os dois trechos, tá? Aqui, presta atenção nesse trechinho e presta atenção no segundo trechinho. Pausa aí e responda. Qual é a diferença dos dois textos?
E aí, responderam? Deu pause no vídeo? Dê pausa, porque aí você tem um tempinho para você responder com tranquilidade. Então, de acordo com a leitura de tia Cida, qual a diferença entre esse trechinho, o primeiro trecho, e o segundo? Os sinais de pontuação. Muito bem. Então, a diferença é que no primeiro trecho, ele tem os sinais de pontuação, eles foram usados, né? Já no segundo trecho, não houve o uso dos sinais de pontuação e a leitura ficou mais difícil, tá certo? Fácil, né, gente? Bem simples. Letra B, com um colega, né? Você pode aí debater com seu irmão, com sua mãe, com seu pai. Leia os 2 trechos em voz alta. Então, pausa o vídeo aí novamente. Você é quem vai fazer a leitura agora, tá? Mas, diante da leitura de tia Cida, voltando, depois que você leu, diante da leitura de tia Cida, qual foi o textinho que ficou melhor para você compreender? E depois que você fez sua leitura, qual foi o trechinho que ficou melhor para você compreender? Foi o trechinho, né? O primeiro ou o segundo? Então, em qual deles você sentiu mais dificuldade, aliás? Foi no primeiro trecho ou foi no segundo? Coloca aí. Por quê, né? E aí? Foi no segundo, né? No segundo, porque não tinha os sinais de pontuação e fica mais difícil, né? A gente fazer a leitura, a gente compreender. No momento que tia Cida fez a leitura, que até eu cansei, né? Porque eu tive que tirar direto, ó. Como não tem nenhum sinal, eu vou lendo, então não ajuda na nossa compreensão. Então, a resposta seria o segundo trechinho, né? Isso é uma sugestão, tá, gente? Vocês vão colocar do jeitinho aí que vocês compreenderem. Então, a sugestão de resposta, né? O segundo trecho, aqui com certeza, mas o porquê você coloca aí. Ah, tia, eu achei porque ficou mais difícil de fazer a leitura. Ah, tia, eu achei que eu não consegui compreender direito, né, o que o trecho quis passar para mim, quis passar para os leitores. É uma sugestão, certo? E aí, responderam? Tudo ok? Gente, aqui, né, ainda na página 89, tem um conceito aí falando a importância dos sinais de pontuação. Foi o que nós trabalhamos na nossa videoaula de hoje. Utilizamos os sinais de pontuação na escrita para sinalizar as pausas que devemos fazer durante a leitura. Os sinais também indicam a entonação com que o texto deve ser lido, isto é, se deve indicar uma surpresa, uma pergunta, se é para falar muito agitado ou com um tom de dúvida. As pausas e a entonação são representadas pelos sinais de pontuação. Então, quem é que vai nos ajudar aí, né? Quando eu utilizo os sinais de pontuação, ali eu vou ter uma pausa, ali eu vou fazer uma entonação. Então, a minha leitura ela vai ficar bem melhor, nem se compara, não é, gente? Por isso aí a grande importância da gente utilizar os sinais de pontuação. Agora eu quero que vocês, por favor, abram o livro aí na página 90, tá? Todo mundo aí na página 90, tá certo? Vamos ver o que traz aqui na página 90, certo, gente? O segundo, nós também iremos responder agora, tá bom? Tem um trechinho ainda, né, do resumo da indicação literária de Luiz Veríssimo, que nós trabalhamos na nossa aula anterior. A habilidade para os exercícios de linguagem ou de estilo pode ser conferidas em crônicas como palavreado, jargão, o ator e siglas. A maestria para criar pequenas fábulas aparece em A Novata, Hábito Nacional e Pode Acontecer. E a aptidão para resgatar memórias? É a marca de adolescência, a bola e história estranha. O objetivo, letra A, presta atenção. O objetivo desse trecho é apresentar as qualidades da escrita de Veríssimo. Exatamente. No trechinho, a gente vai observar quais foram, né, as obras dele, né, os textos dele, de Luiz Veríssimo, onde ele colocou a habilidade dele para exercícios de linguagem, tá? Quais foram as obras dele
onde ele apresentou a maestria para criar pequenas fábulas. Em quais textos? Ou seja, a Novata, o Hábito Nacional. Em quais obras dele ele usou aptidão para resgatar memórias, né? Onde ele queria relembrar aí algumas coisas, né? Então, foi aí na adolescência, a bola e História Estranha. Então, ó, dando exemplos das crônicas contidas no livro. Que qualidades são enumeradas? Fácil, né? Quais são as qualidades que são enumeradas? Pausa aí o vídeo e responda, que Tia Cida está aguardando direitinho aí. Tá certo, gente? E aí, responderam? Então, vamos lá. Ó, que qualidades são enumeradas? A primeira qualidade é aqui, ó, como Tia Cida falou, a habilidade para os exercícios de linguagem ou estilo. A primeira qualidade que ele enumerou. A segunda, a maestria para criar pequenas fábulas. Boa. E a terceira, qual foi? Responde. Isso, a aptidão para resgatar memórias. Fácil, né? E aí, responderam direitinho? Ok, muito bem. Depois de mencionar cada qualidade, né? E as crônicas que exemplificam, que sinal de pontuação é usado? Ó, depois dele mencionar cada qualidade, então volta aqui. A habilidade para os exercícios de linguagem ou estilo pode ser conferida em crônicas como palavreado, jargão, o ator e siglas. Terminou a primeira. Ele aqui disse qual era a habilidade e depois ele citou exemplos, né, das crônicas em que ele utilizou essa habilidade. Qual foi o sinal de pontuação que ele usou após ele terminar aqui a ideia dele? Ponto final. Em todos, tá? A maestria para criar pequenas fábulas. Aí ele diz, aparecem a Novata, Hábito Nacional, e pode acontecer. Qual foi o sinal que ele utilizou no final? Para, né, escrever aí a maestria em criar pequenas fábulas. Então, aqui, ó, a resposta da letra B. Depois dele mencionar cada qualidade, qual foi o sinal que ele utilizou no final? Ponto final. Tá bom? Letra C. Discuta aí, então, converse aí com seus pais, com seu irmão, né? Por que esse sinal de pontuação foi usado no trecho, né? Então, qual é a finalidade de usar o sinal de pontuação? Pausa o vídeo aí e responde. E aí? Pronto? Então, o sinal de pontuação, ele foi utilizado, ó, aí é uma das sugestões, tá certo, gente? O sinal de pontuação, ele foi utilizado para finalizar, né? Para concluir, né? O que ele queria, o que ele estava dizendo anteriormente. Então, coloque aí com suas próprias palavrinhas, né? Ele queria, o sinal de pontuação, ele foi utilizado para concluir, né? Uma ideia, né? E que ideia era essa? Ele estava apresentando, aqui no caso, a qualidade, né? Aqui ele está apresentando a qualidade da escrita de Veríssimo, né? Seguida de exemplos, certo? Que aí nós temos 3 exemplos. Então, aí são sugestões. Ah, tia, eu posso colocar assim, que foi para finalizar a ideia do texto? Pode. Tia, eu posso colocar assim, que Veríssimo utilizou o ponto final para finalizar a sua ideia, os seus exemplos? Pode. Coloque com suas palavrinhas. Ok? E aí? Fácil, né? Aqui vai ser para casa, tá certo? A página 91. Combinado? Mas antes, volte aí no seu livro, na página. Você vai começar a sua atividade de casa aqui na página 87. A leitura do texto. Depois que você fazer a leitura do texto, você vai para a página, vamos ver aqui, no 88, tá? Ainda tem a continuação. E aí você vai começar a responder, tá? Então, vamos de novo. A história contada no texto, A Espada, que é o textinho que vocês irão fazer a leitura, é apresentada na maior parte por diálogos, por meio de diálogos entre personagens. Quem são eles? Ele quer saber quem são os personagens, tá? Que praticam esse diálogo o tempo todo na história. Você vai colocar. Em que lugar eles estão? Então, onde eles estão? Qual o lugar que eles estão? Ah, tia Cida, eles estão na igreja, eles estão em casa. Aí você coloca, tá certo? Onde eles estão.
Que situação imaginária aparece no texto, tá? Então, lá nesse textinho, na narrativa aí, qual é a situação imaginária que aparece lá? Então, pense lá, leia, faça a leitura do texto e coloque a resposta. De acordo com o garoto, como ele se tornou um Thunderboy? Então, você vai ler o textinho. Como foi que ele se tornou o Thunderboy? Justifique. Como é que você vai justificar? Você vai colocar com suas próprias palavras? Não. Você vai lá no textinho, vai procurar o trechinho que diz como foi que ele se tornou um Thunderboy e vai escrever aqui, colocar o trechinho aqui no terceiro. Combinado? Quarto, marque um X na fala do pai em que ele finge acreditar no menino. Então, quando você fizer a leitura, vai facilitar, tá bom? Em que momento o pai passa a acreditar que o garoto pode realmente ser um Thunderboy? Você vai lá, vai ler e vai colocar aí. De acordo com o garoto, a espada do Thunderboy está no serviço do bem e da justiça. Nas histórias em quadrinhos, quais personagens, em geral, servem a esses propósitos, tá? Então, aqui você deixa o sexto para a gente debater na nossa revisão, que será na próxima aula. A gente vai corrigir e a gente vai debater essa questão. Combinado? Aqui foi a página que a gente respondeu agora. E a próxima página que você irá responder em casa, para a página 91, porque a 90 nós respondemos agora, tá? Na 91, diz assim, tem outro texto, agora tem um trechinho, o pai estranha a serenidade do filho. Esse trechinho aqui desse texto já vai ser do texto que você leu, a espada, então vai lhe ajudar. O pai estranha a serenidade do filho, nunca o vi assim. Nunca vi nenhum garoto de 7 anos sério assim. Solene assim. Coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai. Quarto, copie do texto a espada um exemplo de frase terminada com ponto final que seja pequena. Você vai voltar lá no textinho, vai pegar um exemplo, né, de uma frasezinha que tem aí o ponto final, tá certo? Quinto, no capítulo anterior, você estudou os discursos direto e indireto. Vocês lembram, gente? Hein? Discurso direto. Então, em um texto narrativo, eu tenho 2 tipos de discurso. O discurso direto é aquele onde está tal qual a fala do personagem, onde eu tenho ali do jeitinho que o personagem falou. E discurso indireto é quando é contada, né, ali as falas do personagem, é quando ela é contada por um narrador. Tá? Em um texto literário, que sinais de pontuação indicam que o texto vai passar do discurso direto, indireto para o discurso direto? Quais são os sinais de pontuação que eu utilizo num discurso direto? É isso que ele quer saber, tá? Ah, tia Cida, eu acho que é exclamação e interrogação. Pelo amor de Deus, viu? Então, você vai colocar aqui. Letra B, transcreva do texto. Então, você vai voltar ao texto novamente. A espada, tá? Você vai transcrever de lá um trecho que mostra essa mudança entre discurso indireto e discurso direto. Gente, por exemplo, ó, pode ser que tenha lá, e o menino entregou a espada para o seu pai e disse que guardasse. É um exemplo, tá? Isso aí é um discurso indireto. Aí, olha, passando para o discurso direto. E o menino entregou a espada para o seu pai e disse, ó, 2 pontos. Guarde a espada, pai. Tá lá o travessão e a fala do personagem. Então, aqui ele quer que você volte lá no textinho, né? E transcreva do texto um trecho que mostra essa mudança do discurso indireto para o discurso direto. Letra C. Releia o trecho a seguir. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas, poderão contar com a minha ajuda. Ainda bem, diz o pai. O que o travessão, depois da palavra bem, está indicando? A continuação do diálogo ou o início da fala do narrador? Ó, aqui tem um primeiro travessão, gente, ó.
Aqui indica a fala do personagem. Mas esse travessão aqui indica o quê? Ainda bem, diz o pai. Esse diz o pai, né? É a continuação do diálogo ou é o início da fala do narrador? É isso que ele está querendo saber, certo? E aí, dúvidas? Então, vamos para a página 92, tá certo? Página 92. Não tá fácil para você responder? Muito fácil. Ó, aqui traz o conceito falando sobre os 2 pontos e o travessão. Faça a leitura devagar e depois responda aqui o 6º, tá certo? Ó, releia algumas frases dos textos lidos, observando o uso da vírgula. O primeiro exemplo aqui. O resultado pode ser conferido neste livro. Uma rara e feliz combinação de talentos indispensável para a sala de aula. Olha o 2. Pai, mulher, um filho de 7 anos. Pai, eu sou o Thunderboy. Pai, mulher, um filho de 7 anos. Pai, eu sou o Thunderboy. A expressão, uma rara e feliz combinação de talentos, faz referência a que palavra do trecho 1? Então, quando ele diz assim, ó, uma rara e feliz combinação de talentos. Essa rara e feliz combinação de talentos refere-se a que palavrinha aqui nesse primeiro trechinho? Aqui eu acho que refere-se à palavra resultado. Não sei. Aí você vai colocar, entendeu? No trecho 2, aqui, ó, trecho 2, estão sendo apresentadas as pessoas da família. Quantas pessoas são? E quais são elas? Quantas pessoas existem na sua família? Liste o nome delas a seguir. Fácil, né? No trecho 3, que é esse aqui, com quem o garoto está falando? E como é possível saber? Fácil também, certo? Na página agora 93, traz aqui ó, o conceito sobre a vírgula. Faça a leitura bem direitinho para aprofundar aí os conhecimentos do que nós estudamos hoje. 7. Transcreva dos textos indicação literária. Então, você vai voltar novamente lá no resumo, né, no trechinho, no texto Comédias para se ler na escola. Depois você vai voltar no outro texto, A Espada. E você vai retirar um exemplo de cada um dos usos da vírgula, tá? Para indicar a separação em uma lista. Então, a mãe comprou uvas, banana, maçã, tá? Um exemplo. Para indicar um chamamento. Não entendi, Tecida. Por exemplo, pai, o que você está fazendo? Quanto presente, hein, filho? Então, aí, ó, para indicar chamamento. Para indicar expressões ou detalhes sobre algo que já foi dito. Por exemplo, Ana Maria Machado, que é a leitora de carteirinha. Então, aí, ó, eu estou explicando, estou dando detalhes sobre algo que já foi dito, tá certo? Continuando. Reveja a capa do livro de Veríssimo, observando o nome do autor, observando como o nome do autor foi escrito. Então, ó, tá? Luiz Fernando Veríssimo. Olha a palavra aí, Veríssimo. Tá certo? No lugar do i, foi substituído aí por um sinal de pontuação. É o que ele pergunta. Que sinal de pontuação foi usado para substituir a primeira letra i do nome do autor? Você vai colocar aqui o nome do sinal de pontuação. Tá bom? Escuta aí em casa, com seus pais, com seus irmãos, né? Por que foi feita essa troca? Por que você acha que foi feita essa troca aí? Para que esse sinal é normalmente utilizado? Qual é a função aí do sinal que você colocou o nome dele aqui na letra A? Nós estudamos também. Copie do texto A Espada um trecho em que o sinal que você colocou o nome aqui na letra A é usado no final de uma frase. Então, você vai procurar um trechinho lá no texto A Espada, em que você utilizou este sinal de pontuação que você colocou o nome aqui. Tá certo, gente? E para finalizar, tá? Nós vamos para a página aí, ó,
84, tá bom? Faça, 84 é bem pouquinho. Tem outro textinho aí, ó, outro trecho, perdão, né, ainda sobre o texto A Espada. O pai encontra a mulher na sala. Ela diz, viu só? Trovoada. Vai entender esse tempo. Quem foi que deu a espada para ele? Não foi você? Pensei que tivesse sido você. Tenho uma coisa para te contar. O que é? Senta primeiro. Releia esse trecho observando o uso dos sinais de interrogação. Então, quem está conversando nesse trecho? Você vai colocar. Ó que fácil. Quantas perguntas cada personagem fez? Então, vê lá, né? Releia novamente e vê. Viu só? O pai encontra a mulher na sala. Ela diz. Viu só? Trovoada. Então, aqui já vai dando a entender quem é que está falando. Se é o pai, se é a mãe. Observe a pergunta do pai e o que a mãe diz depois. Ela dá a informação que o pai precisa. Por quê? Reescreva a fala da mãe de modo que a resposta fique clara. Então, aqui você vai reescrever a frasezinha da mãe de uma forma que ela fique clara, tá certo? Pegue seu livro com tranquilidade, vá para um lugar silencioso e responda tudo direitinho. Pause o vídeo, volte novamente para você compreender cada questão que tia Cida for lendo, você pausa, né? E você tenta fazer sozinho, tá? Depois, em seguida, assista aí, ó, o próximo vídeo com a correção das atividades e aos pouquinhos vá corrigindo, vá conferindo. Ao mesmo tempo que a gente vai revisando, você está corrigindo também as suas respostas, tá bom? Então, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.